Fala galerinha, tudo bem com vocês? Gente, hoje vamos falar de dois conceitos que muita gente fala, mas poucas pessoas conseguem compreender a diferença deles e o impacto na glicemia das pessoas com diabetes. Esses conceitos são índice glicêmico e carga glicêmica. Por isso que eu estou trazendo aqui alguns exemplos de alimento para a gente poder discutir um pouco melhor sobre esses conceitos. Mas antes, se você não está inscrito no nosso canal, se inscreve, curte aí esse vídeo, compartilha, faz um comentário que a gente vai ter o maior prazer em responder. Então, gente, na década de 80, alguns estudiosos pesquisando ali o impacto de alguns alimentos sobre a glicemia das pessoas com e sem diabetes, eles instituíram esse conceito de índice glicêmico. O que é o índice glicêmico? Nada mais é do que quanto 50 gramas de carboidrato contidos em um alimento vão impactar, vão aumentar a glicemia da pessoa com ou sem diabetes após 2 horas dessa ingesta. Então, por exemplo, para eu conseguir 50 gramas de carboidrato em uma cenoura, né, eu vou precisar mais ou menos dessa quantidade de cenoura aqui, 7 a 8 cenouras grandes. Já para um pão branco, um pão francês ou um pão carioquinha, a gente vai precisar ali de um pão e meio, mais ou menos, certo? Então, gente, a gente conseguiu entender que esse conceito de índice glicêmico, ele não era suficiente para que a gente pudesse avaliar o impacto glicêmico na refeição, já que isso ia depender, além do valor do índice glicêmico, da quantidade da porção de alimento que você vai ingerir. Por exemplo, é muito pouco provável que eu vá ingerir ao mesmo tempo 8 unidades de cenoura, né? Olha a quantidade aqui, não vou ingerir 8 delas de uma vez, mas é possível que eu coma, por exemplo, um pão e meio, né? Então, pensando nisso, foi-se criado um novo conceito que é a carga glicêmica. Então, o que é a carga glicêmica? A carga glicêmica nada mais é do que o índice glicêmico do alimento vezes a porção de carboidrato que você está ingerindo. Então, a carga glicêmica, aí sim, ele vai ser um conceito mais aplicável, porque você vai levar em conta exatamente o impacto glicêmico na glicemia do alimento que você está ingerindo, mas levando em consideração a porção do alimento que você está ingerindo, né? Então, importante a gente ter essa noção. Outro exemplo aqui para a gente poder compreender melhor, no caso das uvas, né? Se eu como a uva, a uvinha como fruta mesmo, eu vou ter, além do açúcar da uva, eu vou ter a fibra, eu vou ter outros componentes que vão ajudar a que a minha glicemia não se eleve tão rapidamente, né? Quando eu vou tomar o suco de uva, eu vou precisar de uma concentração maior de uva e eu vou estar lá retirando, por exemplo, a fibra da uva, deixando mais o açúcar, pronto. Então, consequentemente, a carga glicêmica do suco de uva vai ser muito maior do que se eu como, por exemplo, algumas unidades da uva in natura, né, da fruta propriamente dita. O mesmo exemplo vai valer para a laranja. Quando eu vou tomar o suco de laranja, por exemplo, eu vou precisar primeiro de um volume maior, né, de uma quantidade maior de laranjas. Às vezes, para conseguir um copo de suco de laranja, eu vou precisar ali de 3, 4 unidades de laranja. E além disso, no suco eu estou retirando a fibra, né, vou estar retirando o bago da laranja e tomando ali praticamente o açúcar da fruta puro, né? Então, o impacto glicêmico da ingesta do suco de laranja vai ser muito maior do que da laranja in natura. Até porque, provavelmente, se eu for comer a laranja in natura, eu vou comer uma unidade. Então, a quantidade de alimento que eu vou estar ingerindo vai ser menor. Então, entende essa relação de carga glicêmica? Ela vai levar em consideração, além do índice glicêmico, a quantidade, a porção de carboidrato que você está ingerindo. Então, dessa forma, esse conceito ele ficou muito mais contextualizado para que a gente possa avaliar de uma forma mais adequada, de uma forma fidedigna, o impacto na glicemia que uma refeição, que um alimento, ele vai causar. Outro exemplo, gente, é quando a gente come um alimento isolado ou a gente adiciona outros componentes naquele alimento. O exemplo de uma tapioca, por exemplo. A tapioca, em geral, ela vai ter um índice glicêmico alto. Mas se eu como ali uma unidade de tapioca e eu vou inserir, por exemplo, nessa tapioca, na composição dela, uma fibra, uma chia ou um pouco de aveia, e eu vou comer essa tapioca
com ovo ou com queijo, ou eu passo um pouco de manteiga ou requeijão na tapioca, eu estou ali inserindo outros componentes nutricionais que vão impactar diretamente na carga glicêmica dessa refeição. Então, eu vou estar apesar da tapioca propriamente dita ter um alto índice glicêmico, quando eu mudo ali, acrescento alguns componentes, eu estou diminuindo a carga glicêmica da refeição, né? Esse impacto na glicemia 2 horas após a ingesta vai ser menor se eu adicionar outros componentes e não deixar a ingesta da tapioca isolada. Então, são alguns conceitos que nós, educadores em diabetes, devemos ter em mente para educar os nossos pacientes, para orientar para que eles possam fazer as escolhas corretas em relação à alimentação. Até mais!